Olá, este material é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai desvendar juntos o capítulo 1, com foco total naquela que é, sem dúvida, a habilidade mais decisiva na prova da Alero, a interpretação de textos no estilo único da FGV. Bom, vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão, né? Muita gente patina na preparação para a FGV porque foca só em decorar regras gramaticais. Mas a verdade é que a prova deles é um jogo diferente. Então fica a questão no ar. Se não é sobre gramática, é sobre o que, afinal? E aqui está o pulo do gato. Como o professor Lessa sempre ressalta, a FGV não está interessada em testar a sua memória, mas sim o seu raciocínio. A banca quer avaliar a sua capacidade de analisar o significado das palavras dentro de um contexto, de entender a lógica por trás do que foi escrito. É, de verdade, uma mudança de chave na hora de estudar. Para a gente decifrar esse código da banca, a gente precisa dominar uma distinção que é, olha, o coração deste capítulo. É a diferença fundamental entre compreender e interpretar. Entender isso é o que separa quem acerta as questões de quem cai direto nas armadilhas da prova. Pensa assim, um texto da FGV tem duas camadas. Na superfície, a gente tem a compreensão. É o nível literal, explícito, aquilo que está ali, preto no branco. As perguntas costumam começar com de acordo com o texto. Mas é na camada de baixo que o jogo fica sério. Ali mora a interpretação. É o nível da inferência, do implícito. É aquilo que se pode deduzir com perguntas do tipo: infere-se do texto que... Vamos pegar um exemplo clássico do material para isso ficar bem concreto. É uma frase que parece super simples, mas que esconde perfeitamente esses dois níveis de leitura que a FGV adora explorar. Vamos a ela. Apesar da chuva, o calor não diminuiu. Agora vamos desmontar a frase. No campo da compreensão, o que está escrito? Simples, choveu e fez calor. Fato. Mas a interpretação vai muito além. O que a gente deduz? Que a chuva foi fraca, que não adiantou nada para o calorão. E qual é a pista para essa dedução? O conectivo apesar de. Ele sinaliza uma oposição, uma quebra de expectativa. E é exatamente nesse tipo de detalhe que a FGV foca. Certo. Agora que a teoria está mais clara, como é que a gente aplica isso na prática? Bom, o professor Lessa nos oferece um verdadeiro kit de ferramentas. São estratégias de leitura ativa para a gente conseguir desmontar qualquer texto que a FGV coloque na nossa frente. O plano de ação é bem metódico. A gente começa com uma leitura preliminar, só para sentir o terreno do texto. A partir daí, o trabalho é identificar a ideia central de cada parágrafo e, super importante, caçar as palavras de transição, que são como as placas de sinalização do raciocínio do autor. O passo seguinte é separar o que é fato do que opinião e tentar sacar a real intenção por trás das palavras. E, por fim, o nível mais avançado, descobrir os pressupostos, aquilo que o texto assume como verdade sem nunca dizer com todas as letras. Olha, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. A FGV é mestre em construir armadilhas baseadas nos erros mais comuns que a gente comete. Conhecer essas pegadinhas é o nosso melhor sistema de defesa. E aqui estão os 5 erros fatais. O primeiro é a pressa, que leva direto para o achismo. O segundo é ignorar o comando exato da questão. Depois vem a confusão entre a opinião do autor e a tese central do texto. A quarta armadilha é não perceber uma ironia, que pode inverter todo o sentido. E por último, o erro que conecta tudo, desconsiderar o poder dos conectivos. Evitar esses pontos já coloca a gente em outro patamar de preparação. Agora atenção, porque essa é uma dica de ouro do professor Lessa, a pura técnica da FGV. A banca quase sempre apresenta duas alternativas que parecem corretas. Uma é superliteral, quase uma cópia do texto, enquanto a outra é inferencial, a dedução lógica. A resposta certa é quase sempre aquela que faz uma dedução coerente, mas sem viajar, sem ir além do que o texto permite. Para a gente consolidar tudo que a gente viu, o guia nos oferece um fichamento. É um resumo rápido, direto ao ponto, sabe? Perfeito para aquela revisão final antes da prova. Então, resumindo o que é essencial, a compreensão foca no literal, enquanto a interpretação busca o que está implícito. O sentido global de um texto é a soma do tema com o propósito do autor e, claro, a estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas se tem uma regra de ouro da FGV para levar daqui, é esta: não extrapole. O limite é sempre a informação que o texto fornece. E para fechar, vamos fazer uma autoavaliação? Um checklist rapidinho para medir a confiança e ter certeza de que esses conceitos foram mesmo absorvidos.
A primeira pergunta é a base de tudo. A distinção entre o que está dito e o que está só sugerido. Está realmente clara? Esse é o primeiro passo para dominar a prova. A diferença entre só ler palavras e realmente entender a mensagem. Segunda habilidade-chave. Depois de ler um texto, a gente consegue condensar a mensagem principal dele em uma única frase. Ser capaz de fazer isso mostra que a ideia central foi de fato capturada, e não só partes soltas da informação. Agora, vamos pensar na intenção. Por que o autor escreveu aquilo? Foi para informar, para convencer, para emocionar? Reconhecer o propósito é um passo fundamental para uma interpretação mais profunda, para a gente não ficar só na superfície. A gente tem que lembrar que palavras como mais, embora e portanto não são só enfeites. Elas são a sinalização da estrada, direcionando o fluxo do argumento. Ignorar essas palavras é como dirigir de olhos fechados. Identificar o papel delas é crucial para não se perder no raciocínio do autor. E por fim, a habilidade mais refinada de todas. É possível fazer a dedução lógica, a inferência correta, mantendo os pés bem firmes na realidade do texto? A maestria está exatamente aí, em ler nas entrelinhas, mas sem inventar informações que não estão lá. É o equilíbrio perfeito. E a gente termina com essa mensagem final do capítulo. No fundo, a interpretação de texto é um exercício de empatia, de sabedoria. É sobre se conectar com o pensamento de outra pessoa através das palavras. Dominar isso não serve só para passar em uma prova. Serve para ler o mundo de uma forma muito mais profunda. Este material foi produzido a partir do conteúdo do Projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima